Hoje, a gente vai mergulhar numa alegação bem explosiva que está circulando por aí. Será que os Estados Unidos poderiam mesmo, na prática, impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil? Vamos tentar entender o que está por trás dessa história toda. Bom, segundo a fonte que a gente está analisando, tudo teria começado com aliados do ex-presidente Bolsonaro procurando contatos ligados a Donald Trump. O motivo? Pedir que os Estados Unidos sancionem o ministro Alexandre de Moraes. É uma cartada política de alto risco. E olha, para quem gosta de entender esses bastidores do poder, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma análise como essa. Mas por que essa movimentação toda justo agora? A chave para entender isso, de acordo com a fonte, estaria em uma promessa. Uma promessa que teria sido feita e principalmente quebrada. Um acordo que não foi para frente. A alegação é a seguinte: para que as sanções aplicadas antes fossem suspensas, algumas figuras políticas importantes aqui do Brasil teriam prometido para os americanos que eles iriam resolver a situação do ministro internamente, aqui mesmo, sem precisar de interferência externa. Ou seja, o ponto central desse suposto acordo era um compromisso de frear o poder do ministro. Uma tarefa que deveria ser executada aqui dentro do Brasil. Só que, segundo a fonte, essa promessa simplesmente não se concretizou. Caiu no vazio. Tá, mas afinal de contas, o que são essas sanções? E por que elas têm esse apelido tão pesado, de pena de morte financeira? Vamos entender agora o poder que essa ferramenta realmente tem. A Lei Magnitsky é descrita como essa pena de morte financeira por um motivo muito claro. Ela foi desenhada para isolar uma pessoa, um indivíduo, do sistema financeiro internacional por completo. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando de sanções contra o Brasil como país. Não, não. É uma ação com alvo, um verdadeiro míssil teleguiado apontado para uma pessoa específica. E a história, segundo a fonte, fica ainda mais complexa. Porque existe uma teoria sobre como o ministro teria conseguido driblar essas sanções da primeira vez que foram aplicadas. Acontece que essa nova pressão por sanções não estaria vindo só por causa da suposta promessa quebrada. A fonte que estamos analisando joga na mesa uma acusação que é, francamente, muito mais grave. A nova justificativa para pedir as sanções poderia girar em torno de uma suposta ligação com o crime organizado. E não qualquer crime organizado, mas facções como PCC e Comando Vermelho. Essa mudança na narrativa é muito estratégica. Ela tira o foco de uma acusação de censura, que sempre gera mais debate, e joga a luz num terreno que, segundo a fonte, seria bem mais difícil de defender, mesmo para os aliados do ministro lá nos Estados Unidos. E é claro que um conflito dessa magnitude já estaria provocando uma série de reações e de manobras políticas aqui no Brasil. Um verdadeiro jogo de xadrez. A fonte descreve o cenário como um impasse de altíssimo risco, quase como se peças importantes estivessem sendo usadas como reféns nesse tabuleiro político. A interpretação da fonte é que a ação judicial contra o filho do ex-presidente funcionaria como um recado bem direto do ministro. Algo na linha de, se vocês me atacarem lá fora, eu vou usar as minhas armas aqui dentro. Mas um ponto muito importante. A fonte faz questão de dizer que não se trata de uma guerra comercial contra o Brasil. A ameaça seria de sanções pessoais, focadas, e não de tarifas ou bloqueios econômicos contra o país todo. Certo? Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar dessa teia complexa de acusações e de movimentos políticos? Vamos resumir os pontos principais. Em resumo, o que a gente tem é uma narrativa de pressão internacional forte, um suposto acordo que não foi cumprido e uma retaliação política que já estaria acontecendo aqui no Brasil. No final das contas, o que essa história toda ilustra é o perigo de quando conflitos políticos internos acabam virando uma crise internacional. E fica a pergunta no ar: quais são os limites e as consequências desse jogo de poder quando ele cruza fronteiras?